fazer a peça, eu vou utilizar 2 cabinhos de Mona Lisa juntos. Porque o Mona Lisa, ele é um fiozinho bem fininho, tá? E como eu quero uma peça mais resistente e mais rápida de fazer, eu junto 2 cabinhos. Mas para isso é necessário ter 2 novelos. Caso você queira fazer a sua peça com apenas um fiozinho, um novelo de Mona Lisa rende uma peça dessa, tá? Eu vou iniciar pelo bojo, então eu vou fazer o primeiro bojo, vou construir a parte das costas e depois fazer a emenda do segundo bojo. Para dar início, eu venho e inicio com o nozinho do crochê e este nozinho não conta como correntinha. Feito o nozinho do crochê, eu vou fazer 15 correntes. Feito as 15 correntinhas, eu vou fazer mais 2. Vou dar a laçada e vou entrar na 4ª corrente para iniciar o ponto alto. E faço ponto alto. Bom, aqui eu já tenho 2. Agora eu vou tecer todo o restante da carreira com ponto alto. Então, nós vamos ter o total de 15 pontos nesta carreira. Bom, aqui eu tenho 15 pontos altos. Então, aqui eu tenho o último ponto alto, insiro dentro da mesma correntinha e faço mais um. Então, vejam que agora eu vou ter 2 dentro de um pontinho. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada e dentro dessa mesma correntinha de base, eu vou fazer mais 2 pontos. 1 e 2. Então, eu volto tecendo agora, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da base anterior. Finalizada a carreira, eu vou fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e eu vou virar o bojo. Dou a laçada e insiro no pontinho ao lado. E aqui eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou trabalhar um pontinho alto para cada ponto de base. Aqui eu teci um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui onde eu fiz uma correntinha, eu insiro novamente a agulha e faço 2 pontos altos, 1 e 2, uma correntinha, dou a laçada e novamente 2 pontos altos, 1 e 2. E volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Fiz aqui o último pontinho, aqui eu tenho um ponto leque, que são 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço 3 correntinhas para subir o primeiro ponto, viro o trabalho, dou a laçada, insiro no pontinho seguinte e faço ponto alto. Então, agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Feitos os pontinhos altos, dou a laçada dentro do espaço onde eu fiz uma correntinha de base, lá no pontinho leque que eu fiz na carreira anterior, eu repito fazendo o mesmo pontinho leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 1 e 2. Então, o aumento do bojo é sempre feito nessa parte superior. É nessa parte inferior, o seu bojo tem que ficar liso, tem que ficar reto, tá? Conforme você for tecendo as carreiras, o seu bojo vai ficando maior. Então, aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, teça 8 carreiras. Para tamanho M, teça 10 carreiras. E para tamanho G, 12, 14, 16. Mas isso depende muito do tamanho do seu ponto. Então, o ideal é você confeccionar o bojo e provar para ver se está ideal para o tamanho do busto. Então, eu vou dar continuidade ao bojo tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. E todas as carreiras vão ser feitas dessa forma. Então, eu finalizo essa etapa, faço o ponto alto até o final, subo 3 correntinhas, volto. E ao chegar aqui no pontinho leque, eu repito o ponto leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E volto tecendo um pontinho alto para cada ponto. Subo 3 correntinhas e volto. Como a minha peça é tamanho M, eu vou tecer o total de 10 carreiras para o bojo. Aqui eu fiz o total de 10 carreiras, porque a minha peça é tamanho M, e agora eu vou cortar e arrematar o bojo.
Pronto. Nós vamos trabalhar a parte da lateral e das costas da peça, virando o bojo neste sentido. Então, o bojo foi tecido desta maneira e nós vamos tecer agora desta maneira. Então, eu vou inverter a posição do bojo. Venho com a agulha, insiro lá no pontinho, no último pontinho da carreira, passo o fio e aqui eu vou dar 2 nozinhos. Feitos os 2 nozinhos, eu vou trabalhar agora pontinhos altos espalhando entre os pontos de base. Então, eu vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, e aí eu faço um pontinho alto dentro desse espaço e um pontinho alto no nó, que é entre um ponto e o outro. Um pontinho alto dentro desse espaço e um pontinho no nó. Eu vou trabalhar ponto alto até a 4ª linha daqui para cá. Então, como é que eu vejo essa linha? Percebam que aqui está a corrente de início. Então, aqui eu tenho a linha número 1, a linha número 2, a linha número 3 e a linha número 4. Ou, se você preferir, você pode contar por carreiras. Então, eu vou tecer até a 3ª carreira. 1, 2, 3. Então, aqui eu teci ponto alto até a 4ª linha ou até a 3ª carreira. Para fazer o último pontinho, ou melhor, os 2 últimos pontinhos, eu trabalho de forma juntas, tá? Então, vou fazer aqui 2 pontinhos altos fechados juntos. Eu dou a laçada e insiro a agulha e não finalizo. Dou a laçada, insiro no nozinho, faço ponto alto, dou a laçada e puxo tudo. Para fazer a lateral, com essa quebra aqui de pontos, para que faça essa curvinha e dê um acabamento perfeito, além de que essa parte aqui um pouquinho mais larga e depois estreita, ela esconde o contorno do busto. Então, por isso que eu fiz essa parte, não fiz reto, tá? Eu trabalhei diminuições. Vejam que aqui eu mantive os pontos em linha reta. Agora, aqui eu vou trabalhando sempre com uma diminuição de 1 ponto para cada carreira. E essa diminuição eu fiz um total de 5 carreiras. Logo nessa primeira carreira, eu já fiz uma diminuição de pontos aqui. Ou seja, eu fiz 2 pontinhos altos fechados juntos. E as próximas 4 carreiras, nós também vamos fazer uma diminuição de 1 ponto, apenas desse lado. Deste lado aqui, nós vamos manter reto. Então, para fazer da diminuição na próxima carreira, eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto. Esse pontinho alto, então aqui nós temos 2 correntes e um pontinho alto, conta como um ponto alto. E agora eu volto tecendo um pontinho para cada ponto de base. Bom, para finalizar essa carreira, eu faço um pontinho alto normal, sem fazer 2 pontos altos fechados juntos, porque nessa parte aqui nós vamos manter reta. Então, uma parte nós mantemos reta e a outra nós vamos fazer uma linha em diagonal. Então, aqui logo abaixo eu mantenho a linha reta e aqui faltam 2 pontinhos para finalizar. Como eu vou diminuir 1 ponto para 5 carreiras, eu vou fazer o seguinte: faço um pontinho alto, não termino, no próximo pontinho insiro, não termino, dou a laçada e puxo tudo. E aqui automaticamente ele vai diminuindo, tá? Então, as próximas 2 carreiras eu vou manter reta nessa parte aqui, na parte de baixo do top, e vou diminuir 1 ponto na lateral, nessa parte superior aqui das costas do bojo. Agora, nós vamos tecer um total de 30 carreiras com 22 pontos, que é o resultado dessa diminuição. Então, aqui, se eu contar, eu vou ter 22 pontos no total. Então, aqui eu teci as 5 carreiras com diminuição apenas de um lado e as 30 carreiras em linha reta, ou seja, não fiz diminuição em nenhum momento, tá? Agora, eu vou fazer mais 5 carreiras, mas com aumento. Por quê? Nessa carreira eu trabalhei nesse sentido aqui e vejam que aqui está o bojo. Para este lado, para que ele fique igual a este, eu vou pegar um bojo pronto, que eu já fiz, já adiantei, e vou fazer a emenda aqui. Mas para isso, eu vou fazer aumentos apenas neste lado, então vão ser 5 carreiras com um aumento
apenas deste e este aqui vai ficar reto, continua em linha reta. Então, para fazer o aumento, nós vamos trabalhar aumentos apenas deste lado. Eu vou fazer o seguinte, 2 pontinhos altos dentro do mesmo ponto. Fiz aqui as 3 correntes, dou a laçada e dentro desse mesmo pontinho, eu faço mais um ponto alto. E aí eu continuo tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Lembrando que esses 2 pontinhos dentro de um ponto vão ser feitos apenas deste lado. Ao finalizar aqui, eu não faço esse aumento, eu mantenho um ponto para cada ponto. Nessas 5 últimas carreiras, eu vou colocar sempre 2 pontinhos no lado dos aumentos. Então, aqui eu vou finalizar e vou fazer 2 pontinhos no último ponto. Bom, então percebam que deste lado houve diminuição e deste lado houve aumentos para que ficassem iguais as laterais. Se eu dobrar aqui, ó, ele fica certinho, tá? Então, é isso que você vai fazer, 5 carreirinhas de diminuição deste lado, 5 carreirinhas de aumento desse lado. Lembrando que a parte inferior do bojo, ela é lisa, tá? Só a parte aqui superior é que tem esses aumentos e diminuições. Para finalizar, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Eu tenho que fazer a emenda do segundo bojo nessa parte aqui. Eu fiz um teste com ponto baixo, só que ficou muito grosseiro o acabamento. Então agora eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e o fio Mona Lisa para fazer a costura de uma forma mais delicada. Aqui eu tenho agulha e linha, a linha Mona Lisa, tá? Eu vou trabalhar com fiozinho duplo e na pontinha eu já dei um nó. Eu vou começar a costura daqui para cá, porque a chance de errar é menor. Então eu vou virar a peça, vou posicionar. Vou pegar esses 2 fiozinhos, passar para cá, posso esconder ele ao longo da costura, insiro a agulha lá no pontinho e no primeiro ponto, no nozinho. Passo o fio e aqui eu vou dar 2 nozinhos para firmar o fio. Então, eu insiro nos pontinhos e dou um nozinho. Pronto, feito o nozinho, agora você pode costurar da forma que você achar ideal. Eu insiro pegando no ponto e insiro pegando lá no segundo ponto. Passo o fiozinho, volto para cá, pego no nozinho e pego lá no terceiro ponto. Passo o fiozinho. Então, eu vou costurar dessa forma até o final desta parte aqui, da lateral. Para finalizar a emenda, eu insiro aqui no último pontinho, puxo, passo por baixo do ponto, faço um nozinho, e aí com a agulha eu passo entre os pontinhos e puxo o fio. Então, eu já aproveito para esconder o fiozinho por dentro da costura. E agora é só cortar o fiozinho. Pronto, aqui eu tenho então os 2 bojos emendados. Vejam só, a costura fica perfeita, tá? E aqui o acabamento fica mais delicado do que se eu tivesse feito com ponto baixo. E agora eu vou aplicar o bojo de espuma, que é opcional. Antes de aplicar o bojo de espuma, é importante que você saiba que essa parte aqui das costas e da lateral, enquanto eu vou tecendo, eu vou medindo. É muito difícil passar uma regra para você, por quê? Cada pessoa tem uma largura do tronco das costas, então fica bem difícil de eu passar para você uma regrinha de centímetros ou carreiras, enfim, como eu passei aqui do bojo, tá? E fique atento também que essa linha Mona Lisa, ela tem uma certa elasticidade, então teça sempre aí 2 dedos a menos do que o tamanho real das costas. Então, o tamanho total dessa parte é de 35 centímetros para tamanho M. Para a aplicação no bojo, você vai ter um parzinho como esse, mas perceba que esse aqui eu tirei a pontinha e esse aqui ainda não. Não há problema algum de você vir com a tesoura e cortar essa pontinha. Se você não cortar, é bem provável que ela apareça depois, enquanto você aplica o bojo à peça, tá? Então, aqui eu cortei a pontinha, ó. Super fácil de fazer, não desfia, não tem problema. Alfinete o bojo de maneira que
a parte do crochê fique um pouquinho saliente. Se ela ficar muito próxima ao bojo na hora da costura, esse bojo aqui começa a aparecer para o lado de fora. Então, coloque pelo menos cerca de meio centímetro para dentro. Agora, com auxílio de linha e agulha para a costura da cor do bojo, eu vou costurar e aplicar o bojo nessa parte. Então, eu insiro a agulha, pegando aqui no crochê e dando um nozinho. Feito o nozinho inicial, a costura é super simples. Eu passo no bojo e volto, tomando um espaço bem pequenininho. Aqui atrás, para a linha branca não aparecer, eu dou um pontinho bem menor do que eu dei ali no bojo. Então, eu quase que escondo a agulha entre os pontos em rosa. Dessa forma, a costura não aparece na parte da frente. Aqui nós temos a peça quase pronta, falta só o lacinho para fechar na parte da frente e a alça, mas antes de fazer essas etapas, eu vou fazer o contorno na peça toda com ponto baixo como uma forma de acabamento. Então, eu vou pegar a agulha, eu posso iniciar de qualquer ponto, tá, do top. Então, vou começar por aqui e eu vou fazer um pontinho baixo para cada ponto de base. Venho com os 2 fiozinhos, passo e aqui eu vou dar 2 nós. Feito isso, insiro a agulha, faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto. E aí eu faço um pontinho baixo para cada ponto de base. Lembrando que nós vamos passar a carreira de ponto baixo pegando por toda a peça. Então, eu vou contornar o bojo, a parte das costas, inclusive essa parte de baixo aqui da peça. Finalizado todo o contorno de ponto baixo na peça, eu insiro na segunda correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo e corto o fio. E agora eu arremato. Para fazer uma faixinha como essa, para depois dar o lacinho na peça, eu venho nessa parte aqui do bojo e reservo 9 pontos. Então, eu posso pegar aqui o ponto número 1, 2, 3, 4, 5, insiro, e depois daqui para cá mais 4 pontinhos até completar 9 pontos. Venho com o fiozinho, passo entre o ponto, e aqui eu vou dar 2 nós. Feito 2 nozinhos, vou trabalhar da seguinte forma. Nos 2 primeiros pontos, eu vou tecer meio ponto alto. Então, eu inicio com 2 correntes, no próximo pontinho eu faço meio ponto alto, no restante dos pontinhos eu faço ponto baixo, e quando faltarem 2 pontinhos para finalizar, eu faço meio ponto alto. Então, aqui eu vou tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo 2 meios pontos altos, 5 pontos baixos e 2 meios pontos altos. Então, eu faço 1 e aqui o segundo. Se eu for contar, eu tenho um total de 9 pontos. Então, agora eu vou tecer 12 carreiras só de ponto alto. Cada carreira vai ter 9 pontos. Subi 3 correntinhas, viro o trabalho e teço um pontinho alto para cada ponto. Aqui eu fiz 12 carreiras, contendo 9 pontos altos cada carreira. Agora eu vou fazer diminuição. Essas diminuições vão ser feitas no início e no final. Então, eu faço 2 pontinhos altos fechados juntos no início e 2 pontinhos altos fechados juntos no final. Nós vamos fazer 4 carreiras com essas diminuições. Então, para iniciar, aqui eu faço 2 correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto. Aqui eu conto como um ponto alto. Agora eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. E faltando 2 pontinhos, eu faço um ponto alto, não termino. Um ponto alto, dou a laçada, puxo tudo. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho. Dou a laçada, faço ponto alto, novamente trabalho um pontinho alto para cada ponto, faltando 2 pontinhos altos para finalizar,
faço um ponto alto, não termino, faço um ponto alto, puxo tudo. Novamente, 2 correntinhas, viro o trabalho e percebam que a pontinha da faixa ela vai se estreitando. Aqui eu faço 2 pontinhos altos, faltando 2 para finalizar. E para finalizar a última carreira, que é a 4ª carreira, eu faço 2 pontinhos altos, um pontinho alto não finalizo e um pontinho alto. Tenho 3 na agulha, puxo tudo, faço uma corrente, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Para fazer a alcinha, eu vou inserir a agulha nessa parte aqui do bojo. Então, eu venho com a agulha no pontinho mais alto que eu tenho, insiro, puxo o fiozinho e dou 2 nozinhos aqui. Feitos os 2 nozinhos, insiro novamente a agulha, puxo, faço 2 correntinhas e dentro do mesmo ponto faço mais um ponto baixo. Viro o trabalho, insiro lá no pontinho baixo e faço um ponto baixo. Insiro no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Viro o trabalho, faço um ponto baixo em cima do pontinho de base e mais um ponto baixo em cima do pontinho de base. Então, nós vamos tecer 2 pontinhos baixos para cada carreira. Aqui eu vou fazer o total de 68 carreiras com 2 pontinhos baixos cada. Bom, aqui eu teci o total de 30 centímetros de alcinha, ou seja, 68 carreiras, mas fica a seu critério tecer mais ou menos, tá? Aqui na parte de trás, eu já separei aonde é que eu vou aplicar a alça. Eu contei 9 carreiras daqui para cá e alfinetei. Então, eu pego a alcinha, posiciono de uma forma com que ela não fique enrolada, por isso tem que ter atenção na hora da emenda. E para aplicar, eu faço a emenda com ponto baixíssimo. Insiro a agulha, faço uma corrente, venho no próximo pontinho, no pontinho do lado, insiro a agulha no pontinho seguinte, faço mais um pontinho baixíssimo e pronto. Arremato, já cortei o fio e aqui eu apliquei a alça. E aqui nós temos o top finalizado, feito com amarração de lacinho na parte da frente. Faça o seu, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Espero que tenham gostado e até a próxima!